Boa noite a quem está entrando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Faz um sinal aí para eu saber se o som está ok. Beleza. Enquanto vocês vão entrando, a gente vai dar um tempinho aí para começar. Uma boa noite. Deixa eu molhar minha palavra aqui enquanto isso. Isso é água, viu, gente? Bebam água. Água do aquífero Guarani, enquanto ela ainda não tem dono. Boa noite. Olha, a nossa audiência tá boa, hein? Boa noite. Bom, então vamos, vamos iniciando e aí eu já convido a Cidinha para entrar também. Sejam boa noite. O Ministério do Turismo, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, apresentam a Quarentena Cultural. Este é um projeto que tem como objetivo promover ações e atividades culturais nas plataformas digitais da Fundação. São ações totalmente gratuitas e acessíveis à população de qualquer localidade. A proposta é incentivar que todos fiquem em casa durante esse período de quarentena, que ainda a gente não tem data para terminar. Agradecemos aos parceiros e patrocinadores que apoiam o projeto diretamente e também as leis de incentivo, o PROAC, Programa de Ação Cultural, e a Lei de Incentivo à Cultura. Na noite de hoje, nós convidamos a escritora, prosadora, intelectual Cidinha da Silva, mineira de Belo Horizonte, graduada em História pela Federal de Minas Gerais. Cidinha presidiu o Guelé-10, Instituto da Mulher Negra, fundou o Instituto Cuanza, que promove ações de educação e ações afirmativas e articulação comunitária para a população negra. Foi gestora de cultura da Fundação Palmares. Cidinha também tem aí 17 livros autorais publicados, entre crônicas, contos, infantos juvenis, ensaios e dramaturgia. Um deles, que é o Um Exu em Nova York, foi premiado pela Biblioteca Nacional no ano de 2019. A Cidinha tem livros publicados, textos traduzidos em espanhol, catalão, francês, inglês e italiano. E no momento é doutoranda do Programa de Difusão e Conhecimento da Universidade Federal da Bahia. Deixa eu convidar ela aqui. Oi, Cidinha. Ei, Tudo Vitor, boa bem? noite. Tudo? E Boa você? noite. E você está me ouvindo Boa bem? noite. Muito bem. Você me ouve? Eu ouço. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Aí. Pronto. Você está me ouvindo, né? Sim, te ouço bem. Agora eu também te ouço. E aí, Cidinha, como é que você tá? E essa quarentena? Rapaz, caminhando, trabalhando, fazendo as coisas, com um pouco de dificuldade com os prazos e com as preocupações do entorno. Ou a gente tem alguém próximo que está contaminado pelo Covid, ou pessoas próximas têm gente próxima. Ou a gente tem gente em hospital e fica com medo de que as pessoas se contaminem. Nessa saga, É a realidade que a gente tem no momento, né? sim. Bom, Cidinha, é um prazer falar com você. É sempre um prazer falar Bom com dia. você. A gente já teve junto aí em alguns momentos, aqui em Ribeirão, em São Paulo também.
Sim. E agradeço em nome da Fundação do Livro de Ribeirão Preto por você ter aceito o convite para essa live de hoje. Eu não gosto muito desse termo live, não, prefiro encontro. Esse Aham, encontro virtual de hoje com Cidinha da Silva. tá certo. O tema de hoje é a literatura negra e o mercado editorial. Eu fiz um roteiro aqui, Cidinha, mas eu confesso que eu tenho uma séria dificuldade de seguir roteiro. Então, eu acredito que as coisas vão acontecendo do jeito que a gente sabe fazer, né? Certo. Só para a gente trazer um pouco uma reflexão para os nossos pros seguidores, para quem está aqui acompanhando, fica uma pergunta aí, né, para a gente poder refletir junto, porque eu acredito, como esse vídeo vai ficar gravado, é interessante que as pessoas possam depois assistir e fazer outras reflexões aí acerca do que a gente conversar. Daqui a pouco eu vou desativar os comentários para não ficar aí aparecendo na sua frente para que as pessoas possam te ver melhor. Deixa eu até desativar já. Pronto, aí fica nítido para todo mundo te ver. Bom, como o tema ele fala de literatura negra e mercado editorial, é interessante que a gente inicie com uma provocação, uma questão, e aí as pessoas vão refletindo enquanto a gente conversa. Fica aquela pergunta, né, Cidinha? Pensando nos leitores, pensando em quem tem o hábito de ler ou quem não tem, mas quantos livros escritos por pessoas negras você já leu? E quantos autores e autoras negras você conhece? Essa é uma questão. Entendendo que a população negra ela já escreve há muito tempo e resiste há muito tempo publicando seus textos. Né, para citar aí Maria Firmina dos Reis, que publicou em 1859 o primeiro romance de temática abolicionista do Brasil, que foi o Úrsula. Né, o Lima Barreto, que inclusive foi homenageado na Flip de 2017. Então não é novidade a literatura negra, não é algo de momento. Né, autores e autoras negras já publicam há muito tempo, e aí a Fundação do Livro ela traz um dado para a gente poder refletir junto com essa constatação, né? O grupo de estudos de literatura brasileira da UNB fez uma pesquisa em 2014 que eles analisaram 600 romances, né, de autoria nacional publicados entre 1965 e 2014, publicado por grandes editoras. E ficou constatado que 70% dessas obras foram publicadas por homens e 90% por pessoas brancas. Essa pesquisa não foi realizada nos últimos 5 anos, mas considera-se que os leitores têm demonstrado interesse por outras vozes, por outras obras. E fazendo também um link, né, com essa questão da população negra, dos autores negros estarem publicando há muito tempo, vide aí o Cadernos Negros do Quilombo hoje, que está aí ativo desde a década de 70. E aí, Cidinha, para a gente poder pontuar aqui, né, as pessoas que estão nos acompanhando, seria interessante que você falasse o que é a literatura negra para você. O que é essa literatura negra? E para fazer um link com essa pergunta, para a gente já, né, assim, se ficar muita pergunta, você vai me falando. O que é essa literatura negra? E já que a gente está falando de mercado editorial, como que você vê a inserção desses autores negros nesse mercado? E como foi a sua Tá. inserção no mercado editorial? Vamos fazer essas? Vamos? Vamos fazer essas, né? Sim. Então, boa noite, Vitor. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer bater esse papo aqui. O que é a literatura negra, né? Eu me sinto mais confortável com a expressão autoria negra, né? Que contempla, no meu entendimento, as diversas vozes negras que se enunciam na literatura, né? E essas vozes se apresentam por meio de uma produção que é mais ensaística, tem gente que tem a produção poética, a produção em prosa, né? Os contos, crônicas, romance,
a dramaturgia. Então, acho que a expressão autoria negra ela é mais abrangente e é a que eu utilizo. Mas não sinto não tenho nenhum problema que as pessoas usem para ler, analisar o meu trabalho, categorias como literatura negra, literatura afro-brasileira e literatura afrodiaspórica, né? São três terminologias que me deixam confortável também, embora eu não as advogue, né? Não faça delas uma defesa e nem lhes dê importância substancial no meu trabalho. Posto isso, então, essa autoria negra, ela é diversa, ela tem pessoas que estão publicando em grandes editoras, né? Tem alguns nomes como Ney Lopes, Elisa Lucinda, Ana Paula Maia, Ana Maria Gonçalves, Paulo Lins, que são escritoras e escritores negros que têm publicado nas 5 maiores editoras do país, né? Mais recentemente, Jari Arraes, Jefferson Tenório, né? Que são também autores, ele, um autor e uma autora, que tem publicado em grandes editoras. A gente tem também autoras e autores negros importantes que publicam por editoras de porte médio. Esqueci de dizer, o queridíssimo Ricardo Aleixo também publica por editoras grandes. E tem outros grandes autores e autoras que publicam por editoras de porte médio, como Conceição Evaristo, Edmilson de Almeida Pereira, né? São Eliana Alves Cruz, são exemplos de autoras e autores que têm publicado por negros, que têm publicado por editoras de porte médio. E a gente tem um outro grande número de autoras e autores negros que publicam por editoras pequenas, outros tantos e tantas por editoras independentes, e ainda outros que se autopublicam. E ainda outros que não publicam e que estão nas redes sociais, né? Que não publicam por esse suporte livro, como eu estou focando mais aqui nessa resposta, né? E essa inserção, a inserção dessas autoras e autores, outro dia eu estava vendo o Paulo Lins na orelha de um livro, ele dizia assim, que ele dizia várias coisas, e uma delas ele dizia assim, que ele que já foi chamado de tantas coisas, de negão, de negrinho, de neguinho, e de autor que ocupa a cota de autores negros nos festivais literários. Eu disse, mas rapaz, se o Paulo Lins está ocupando cota de autor negro em festival literário, imagina a gente, pobre mortal. Não é? Então, eu acho essa menção dele, né, na orelha desse livro, eu acho muito simbólica, muito representativa, né? Um autor super premiado como roteirista, né, de cinema, de TV, premiado com o livro, pelo livro Cidade de Deus, que é um livro que, se as pessoas não leram, deveriam ler, né? Eu acho que ao lado de Um Defeito de Cor e de Viva o Povo Brasileiro, é um dos 3 romances mais representativos da literatura brasileira de 1970 para cá, né? Então, a inserção, ela ainda é pautada, ela ainda é totalmente atravessada
pela hierarquização racial que estrutura o país, não é? Não há... A gente assiste nos festivais literários, por exemplo, eu que sou fã de Ana Maria Gonçalves e a acompanho muito, volta e meia eu vejo Ana Maria tendo que não disputar, porque ela não se coloca nessa posição de quem disputa, mas pacientemente tendo que aguardar que os mediadores resolvam parar de falar e a deixem falar, não é? Mediadores brancos sempre, homens principalmente, e a deixem falar. Então, é um tipo de aquilo que a historiografia já chamou, né, de inclusão subordinada. Não é alguma coisa ainda é, que a maior parte de nós esteja que a maior parte de nós esteja presente de fato, porque o trabalho é avaliado, o trabalho literário é avaliado de maneira em conteste e se estabelece, não é? E se estabelece e conquista um espaço por ser em conteste, né? A gente ainda está muito nesse lugar de ocupar certos espaços que são reservados para autoras e autores negros, porque esses festivais, essas festas literárias, esses encontros, etc., não podem mais nos deixar totalmente de fora, como faziam até há pouco tempo, né? Então, não tem ilusões, né? Continua sendo alguma coisa que ainda não se naturalizou, é ainda hoje muito mais uma estratégia para evitar problemas, para evitar maiores questões. É assim que eu Sim. vejo. A minha inserção, né? Você quer saber Uhum. Isso. no sistema literário como um todo, nas editoras, onde? Como que você se faz para ser lida? Como que você divulga os seus livros? Como que você chegou a esse mercado editorial? Aí só para para amarrar com essa questão, a Conceição Evaristo, ela deu uma entrevista para a Carta Capital, no que ela fala que uma de suas obras, que é a Ponciá Vicêncio, ela chegou a ser utilizada no vestibular da UFMG, se não me engano, em 2017. E você também teve textos seus publicados, né, utilizados no vestibular da Unicamp e na Escola de Arte Dramática da USP. E aí eu te faço uma pergunta, assim, pensando até nessa questão da sua inserção também, para tentar amarrar aqui esse assunto. Se você acha que alguma coisa se refletiu nesse mercado editorial a partir da criação da Lei 10.639, que foi atualizada para 11.645, que inclui no currículo da rede de ensino a história e cultura afro-brasileira e indígena. Se você acha que isso se refletiu nesse mercado editorial também. Uhum. Então, com relação a essa coisa do vestibular, né? A Conceição teve um livro inteiro, que foi o Ponciá Vicêncio, adotado pela UFMG, e você sabe que quando uma federal de capital adota um livro, você tem várias universidades do interior que adotam também, que seguem aquele modelo, né? E acho que até onde eu acompanhei, foram mais de 10 universidades que, a partir dessa adoção pelo UFMG, adotaram também o livro da Conceição, né? Então, é um livro inteiro que foi lido por milhares de vestibulandos. No meu caso, o que eu tive foi um excerto de um texto, um excerto de uma crônica, que foi utilizado no vestibular da Unicamp, né, na prova geral de português. E um texto, aí sim, um texto inteiro, isso me deu muita alegria. Na Unicamp também me deu alegria. Mas um texto inteiro, um ensaio, chamado Um Tigre Não Anuncia Sua Tigritude. Ele ataca,
que foi utilizado, acho que na terceira etapa do vestibular da Escola de Arte Dramática da USP, né? O ano passado, e nesse ano eu tive a oportunidade de encontrar a turma que leu o texto, né? Um professor me convidou para participar da calorada do. Foi bastante. Eles ficaram tímidos, ninguém fez nenhuma pergunta sobre o texto, não, mas foi legal ver as pessoas, me encontrar com elas. Então, em relação à Lei 10.639, depois eu tenho que voltar à inserção. Você me ajuda aí, para eu não me. Sim. Estou anotando aqui, mas você me ajuda, para eu não me perder. Com relação à Lei 10.639, eu não sei, não sei se a resposta é sim. O que aconteceu a partir da lei é que, ok, as editoras, ok, é uma expressão que não se usa mais, desculpem. Sim, as editoras tiveram que apresentar publicações, né, para participar das seleções institucionais, das seleções de governo, seleções essas que foram acabando, que estão todas em risco com esse atual governo, né? Então, elas foram obrigadas a produzir. Agora, muitas delas, principalmente no campo da literatura infanto-juvenil, da literatura para a infância e para a adolescência, lançaram mão de coringas, de escritores coringas, né, que escrevem, são contratados ou são convidados pelas editoras e escrevem sobre todos os temas e passaram a escrever sobre esse tema também. Eu me lembro que em 2009 a 2011, mais ou menos, eu estava morando no Rio, no Rio de Janeiro, então eu acompanhava o Salão Nacional do Livro Infanto-Juvenil, não é? O livro infantil e juvenil. Eu via editoras que tinham editoras que são conhecidas e reconhecidas pelo alto padrão estético dos seus livros, né? E eu observava esses livros, folheava esses livros, via que aqueles que tratavam das temáticas racial e de africanidades, de uma certa forma, mantinham a qualidade do papel, do projeto gráfico, às vezes das ilustrações, porque tem muitas ilustrações que são totalmente equivocadas, né? Mas mantinham a qualidade do papel, do projeto gráfico. Mas os textos eram muito pobres, os textos estavam aquém da média de qualidade dos textos publicados por aquelas editoras. E isso era uma resposta à Lei 10.639. E eu digo isso para a gente não pensar que a simples existência da lei, né, e sua efetivação produziu coisas de qualidade. Não, produziu muita coisa que ocupou esse espaço. Ocupou esse espaço que a lei abriu, atendeu à demanda que a lei criou, mas não necessariamente com qualidade. Nessa esteira, algumas autoras e autores negros também publicaram. E aí tem textos que são bons, que são importantes, né? Que são significativos. E ainda nessa esteira, então, as editoras que conseguiram emplacar esses livros, né? Que conseguiram fazê-los, eu estou procurando aqui, conseguiram fazê-los circular mais, né, emplacar em algumas vendas institucionais. Eu mesma tenho um livro chamado Os Nove Pentes da África, que é uma novela de 2009, que tem até hoje cerca de 13 mil exemplares circulando. A gente já imprimiu 13 mil exemplares em 6 diferentes reedições, né? E isso aconteceu
não só pela venda no varejo, mas porque a gente conseguiu emplacar o livro em várias seleções institucionais. Então, voltando à questão lá de trás, como é que é a minha inserção, né? A minha estratégia de inserção nesse mercado? Eu trabalho com várias editoras diferentes, eu não trabalho com uma editora apenas, porque as editoras, às vezes, quando as pessoas me perguntam o porquê, porque as editoras me oferecem coisas diferentes, eu quero muitas coisas, e cada editora oferece uma, duas delas, né? Então eu vou fazendo isso, vou fazendo esse mosaico, trabalho com várias editoras, eu me autopublico também, né? Eu comecei fazendo isso por não ter editora, e hoje eu faço por opção na minha editora, que é a Kwanza Produções, essa coisa que eu tenho até que ver de onde é, eu acho que é da Wikipedia, que a maior parte das pessoas tira uma informação que você deu aí no princípio sobre o Instituto Kwanza e tal, e isso já se modificou. Essa informação estava no site do Literafro, eu consegui modificar lá, mas tem algum lugar que ela continua. E é um negócio que as pessoas gostam de citar, acham importante. Que eu acho bastante emblemático também, porque um autor, uma autora negros, que tem a origem que eu tenho, que é uma origem do movimento social, que é diferente de autores como Ana Maria Gonçalves, Ricardo Aleixo, Edmilson de Almeida Pereira, Leda Martins, que tem um outro tipo de origem, um outro tipo de inserção, as pessoas têm uma necessidade grande de continuar me vinculando a essa origem, não é, do movimento social negro, porque para você ser uma autora negra de peso, você tem que ter essa origem, né? Parece que não é para ser, para dar mais peso, para dar mais significado, como se apenas ser uma escritora com 17 livros publicados não fosse suficiente. É preciso ter algum tipo de legitimador, né, de agente de legitimação, diferente de 17 livros autorais ao longo de 14 anos. Eu comecei a publicar literatura em 2006. Né? Então, é uma inserção que passa por essa estratégia também de autopublicação e de fazer com que meus livros circulem pela venda direta, que antes da pandemia acontecia muito em feiras, em encontros literários, e agora na pandemia tem acontecido via redes sociais e distribuição pelos correios. Né? Eu tenho uma loja virtual, a loja da Kwanza Produções, que reúne todos os meus livros que estão em catálogo. Né? O endereço é kwanzaproduções.com.br. Vendo também pelo Instagram, o @ Cidinha da Silva Escritora, e é assim que eu coloco meus livros em circulação. Eu quero falar sobre algumas obras suas, mas antes eu queria voltar nessa questão da literatura negra. Junto com esse tema, né, aí nas discussões, né, publicações e tudo mais, quando se fala em negritude, vem não só em negritude, mas vamos falar sobre isso. Vem aquele termo lugar de fala. E tem uma expressão sua que eu achei interessante, de uma entrevista que você deu, aí eu não vou lembrar exatamente aonde, aí você me fala, que você usa um Se eu me termo. lembrar também, né? Você usa um termo bem interessante, é que não podemos ficar presos na masmorra do lugar de fala. Ah, tá. E eu queria que você falasse um pouco como é para você esse conceito de lugar de fala. Tem um complemento, né? Que é ficar preso na masmorra do lugar de fala, enquanto outros estão na torre do castelo Isso.
ditando o que a gente deve ler, escrevendo o que a gente deve ler, e a gente fica discutindo o que é lugar de fala, né? Eu acho que lugar de fala tem se confundido muito com direito de fala, né? Lugar de fala todas as pessoas têm, inclusive os opressores. Eles falam do seu lugar de opressão, eles falam do seu lugar de privilégio. E a gente, eu acho que perde muito tempo, ou é estrategicamente forçada a perder tempo discutindo isso, ao invés de discutir o trabalho. Eu tenho 17 livros. Você acha que eu estou interessado em discutir lugar de fala? Eu estou interessado em discutir o que eu falo nesses livros. Ora, bolas. Não é? Sim. Então, é isso. Acho que tem modismos, né, que são confortáveis para que as pessoas não saiam, para que as mudanças elas sejam apenas epiteliais, não é? Para que elas sejam superficiais e o cerne do que garante o, o conforto das pessoas que estão acostumadas a determinar o que a gente lê, a quem a gente acessa como autor, como autora, isso não se modifica. E aí eu sou daquelas pessoas, né? Eu me insurjo e me recuso a ficar nesse espaço de quem é pautado por uma agenda restritiva, por um conjunto de temas muito pequeno que é oferecido para que a gente discuta, né? Então é isso que eu penso. Tem uma outra expressão também que você já usou algumas vezes, que eu também achei interessante, quando você fala da questão das publicações em livrarias, né? Aquela questão de onde encontrar livros sobre literatura de mulheres negras, né? E você usa uma expressão que é o frango com tudo dentro. Né? Isso. Os livros, eles são colocados numa seção que tem livro de autoajuda, que tem livro de uma série de temas, e aí está incluído também a literatura sobre as mulheres negras. Queria que você falasse um pouco sobre essa expressão que você costuma utilizar. Essas duas discussões estão presentes nesse texto. Um tigre não anuncia sua tigritude, ele ataca, que foi objeto do vestibular da Escola de Arte Dramática da USP no ano passado, né? Eu utilizei essa expressão no seguinte contexto: respondendo a uma pergunta sobre ampliação do espaço das autoras negras nas livrarias, né? Hoje a gente tem uma espécie de frango com tudo dentro, que é um espacinho onde todas as autoras, ou quase todas as autoras negras, são colocadas, né? Então você tem ensaios de mais profundidade e tem livros, tem literatura fast food, né? Tem coisas, muita história de superação, que o povo adora isso, né? Que as pessoas negras contem as suas dores e como as superaram, como chegaram onde chegaram, né? Adoram isso, né? Coisas lacrimosas e parece que dá um gás assim, tá vendo? Se você se Uma dedicar, emoção. você consegue, né? Você chega, você faz, não sei o que, o povo gosta disso. Então, essa sessão, que eu chamo de frango com tudo dentro, tem de tudo. E alguma literatura também, né? E é mais uma vez uma forma de enquadrar a gente e de diluir as alteridades, não é? Eu sempre digo que autoras, romancistas como Conceição Evaristo, Ana Paula Maia e Ana Maria Gonçalves, elas não têm nada em comum.
do ponto de vista da construção estética. Como mulheres negras também, elas são completamente diferentes. Elas têm origens socioculturais completamente diferentes. A forma como elas trazem essa origem, essa história, essa trajetória para a literatura delas é completamente diferente. E elas precisam ser lidas, debatidas, nesse contexto de diferença, de singularidade, de alteridade, e não simplesmente no bloco monolítico escritora negra, autora negra. Nós, escritoras, autoras negras, somos muito diferentes, né? Temos caminhos, propostas que são muito diferentes nos nossos textos, né? Eu advogo isso, essa diferença e a necessidade de sermos lidas na nossa singularidade, como acontece com todas as autoras e autores. É assim que a gente lê. Sim, E é assim que autoras e autores negros precisam ser lidos também. exatamente. E por falar em obras, né, eu queria citar uma sua, que é o Exu em Nova York, que eu adoro esse livro, adoro esse nome. E falando, né, de mercado editorial também, para a gente ainda debater esse assunto, o Exu em Nova York, em 7 meses, aí você me corrija se eu não estiver enganado, em 7 meses ele teve a sua primeira tiragem esgotada. Isso. E isso demonstra que teve uma boa receptividade da obra. E aí a minha pergunta é, né, a que você deve esse interesse do público por essa obra especificamente? E Nova York, o que Nova York representa para essa obra? Eu gosto muito daquela I Have Choice for You, que é uma que na hora quando eu li, eu fiquei me lembra muito seriado norte-americano de suspense, né? Que você quer saber o porquê que ela te ofereceu os sapatos. Eu achei muito interessante. Mesmo para quem não conhece a cidade, Nova York é muito parecida com o Rio de Janeiro no quesito publicidade, né? Você pode nunca ter ido ao Rio de Janeiro, mas com certeza você sabe onde é que fica Copacabana, Ipanema e Leblon. Como você pode nunca ter ido a Nova York e sabe onde é que fica o Brooklyn, o Harlem, o Queens enfim, todos aqueles locais que aparecem nas histórias. E eu queria que você falasse um pouco sobre o Exu em Nova York, sobre essa, né, essa aceitação né, assim, essa fama, né, se é que você gosta que utiliza esse termo, mas é um livro que ele é muito citado, é um livro que, né, assim, sempre que se fala em Cidinha da Silva, né, as pessoas já vêm com o Exu em Nova York. Eu queria que você falasse um pouco dele. Então, o Exu é meu primeiro livro de contos, né? Depois de 10 livros de crônicas, eu fiz esse livro seguindo a sugestão de uma amiga escritora que um dia conversando com ela e fazendo uma série de queixas, ela me disse assim: faz um livro de contos, mesmo que seja um livrinho. E o que ela estava me dizendo era: olha, você sabe que nesse país cronista não é levado a sério, né? Você ser só cronista é pouco, muita gente não acha sequer que a crônica é literatura, né? E aí eu fiz um Exu em Nova York, e depois que eu escrevi, eu tinha alguns contos de gaveta, esse livro foi escrito em janeiro, fevereiro de 2018, né? Eu tinha alguns contos já escritos e tinha uma ideia do que eu queria fazer como livro. Mas quando eu escrevi I Have Shoes for You, que é o conto que abre, que na verdade se chamava Um Exu em Nova York, era o título do conto. Depois eu falei, pô, mas esse título é muito bom, ele podia ir para o livro. E como eu acho que necessariamente você não tem que ter. O título do livro não tem que ser um dos textos que estão no miolo, né? Isso pode acontecer, mas não tem que ser isso. Esse foi um dos motivos de eu mudar.
o texto, o título para I Have Shoes for You. E outro motivo foi que numa conversa com essa mesma, com uma amiga, que leu, eu contando, ela não leu o texto, contando para ela sobre o texto, ela disse assim, mas será que não é uma expressão muito usada nas comunidades negras estadunidenses, que é algo como calce os meus sapatos, né? Calce os meus sapatos para ver o que eu passo, o que é a minha vida e tal. Eu disse, não, não é isso. A expressão é I have shoes for you. Então eu resolvi colocar no título para evitar a confusão com esse ditado, digamos assim, né? Que é muito comum entre os negros estadunidenses, né? E depois que eu escrevi esse conto, eu entendi que ele era o fio condutor do livro. Então eu selecionei entre os textos de gaveta que eu tinha e escrevi alguns outros, né, que passavam por africanidades, orixalidades e ancestralidades, e pela tensão e diálogo entre tradições e contemporaneidade. Tradições entendidas como africanas, afro-brasileiras, afro-indígenas e afrodiaspóricas. Então, essa é a grande temática do Exu em Nova York, que é também a grande temática da minha obra, não é? É, é, a, é também a fonte da qual eu bebo e faço uma compostagem das coisas e devolvo ao mundo como texto literário, não é? Nova York é chamada por muitos de a encruzilhada do mundo, um lugar onde existe uma convergência muito grande, um trânsito muito grande, né? Muita coisa converge para Nova York, muita coisa, muita gente, e tem um trânsito muito grande de pessoas, de culturas, de realidades. Tem dois contos, né, que se passam lá, o I Have Shoes for You e o Faurina, né? Ele também se passa lá. Então, e é um lugar que tradicionalmente, do ponto de vista da tradição, não é tão entendido como diáspora, porque diáspora negra, porque é um lugar muito pop, high-tech, né? E aí eu quis colocar o Exu ali, porque um Exu em Porto Príncipe, um Exu em Havana, em Santiago de Cuba, em Salvador, na Baixada Fluminense, ele não causaria espanto, mas um Exu em Nova York causa, como causaria um Exu em Chicago, né? Então, e eles estão ali, é só olhar com olhos de ver, né? É só olhar para essa diáspora com olhos que consigam perceber dimensões das tradições, né? Das tradições africanas que se reinventaram nesses lugares todos e por isso sobreviveram, porque se reinventaram. Se permanecessem estáticas, não teriam sobrevivido, mas como se reinventaram, sobreviveram, né? E é essa, então, a ambiência do... Por isso, né, a ambiência do Exu em Nova York. O seu primeiro livro foi o Cada Tridente em Seu Lugar, né? Que ele fala um pouco sobre a questão das religiões matriz africana, relações raciais, de gênero. Queria que você falasse como que foi lançar esse livro, já que ele foi o primeiro, né? Foi ótimo. Eu me lembro que eu fiz a primeira edição, né, com os meus recursos, que é essa aqui, é esse livro vermelhinho aqui. Eu publiquei essa edição e ela esgotou em 10 meses.
E eu tinha eu conversado com a Maria Mazzarello, que é editora da Mas Edições, que eu já conhecia há muito tempo, né? E a Masa me convidou para escrever. Ela viu esse livro e tal, e eu mostrei para ela. E ela falou assim: Ô Cidinha, você não. Eu estou precisando de livros para crianças. Você não quer escrever? Eu falei: Poxa, eu nunca pensei em escrever para criança. E, e não bastasse isso, ela disse que eram crianças muito pequenas, assim, tipo, para 3, 4 anos. Eu falei: Poxa, Masa, difícil, não tenho nenhuma ideia, nunca pensei em escrever para crianças. Você não quer fazer a segunda edição desse livro, do Tridente? Porque ele esgotou em 10 meses, né? Os 1.000 exemplares que eu fiz. E aí, então, a Masa fez a segunda edição, que deve ser a que você tem, que é aquela de capa amarelinha, né? Uhum. Ela fez, então, a segunda edição. E até hoje ele é um livro que ele está na quarta reimpressão. Ele é um livro que vende bem na editora, né? É, eu já pensei até em não, não reimprimi-lo, porque eu já estou escrevendo coisas muito diferentes e tal, né? Com muito mais maturidade agora, muito mais ferramenta também, ferramenta técnica ferramenta e técnica para a construção das narrativas, né? Mas as pessoas gostam muito dele, né? Ele tem uma saída, tem um apelo assim, então eu deixo a Masa ir reimprimindo sempre que ele acaba. E aí eu queria ainda citar mais uma obra sua, principalmente por conta de tudo que a gente tem visto, né, no noticiário e mais recentemente a gente teve, né, a hashtag Vidas Negras Importam, que a gente precisou que ela fosse importada dos Estados Unidos para que virasse uma hashtag aqui no Brasil, né, para que a classe média, a branquitude brasileira pudesse aderir a isso, como se não morressem jovens negros a cada minuto, principalmente nas grandes cidades, né? Então, parece que a morte do George Floyd foi um grande acontecimento, né? Não que não tenha sido, não que mereça o devido protesto, a devida indignação, mas a gente vive essa realidade estampada na nossa cara, né? E tem um livro seu, que é o Parem de Nos Matar, que você fala bastante assim sobre questões que aconteceram, que acontecem ainda na mídia, com pessoas que se envolveram em, né, injúrias, em ataques racistas, inclusive falando até de pessoas que estão na mídia mesmo, que a gente conhece, e que você cita bastante essa estrutura racista que a gente vive, né? Então eu queria que você falasse um pouco desse livro, né? Como foi para você citar, né? Eu vejo que algumas histórias aqui você até fala que você levou um tempo para escrever, para poder digerir o acontecido. Então eu queria que você falasse um pouco dele. Esse foi um livro difícil, né, de fazer, de organizar. Depois eu consegui entender, eu fiz junto com ele um livro de poemas que se chama Canções de Amor e Dengo. E depois eu entendi que a feitura desse livro teve muito a ver, a feitura do Canções, teve muito a ver com uma estratégia de sobrevivência ao Parem de Nos Matar, que é um livro muito duro. Era um exercício durante a divulgação, era difícil ficar revivendo aquelas crônicas e lê-las em público. E, e eu encontrei ao longo, né, da trajetória do livro, ele é um livro de 2016, eu encontrei muitos sobreviventes Que inclusive é das. título de um livro seu também, né? Eu encontrei muitos sobreviventes das personagens, né?
dos crimes que ocorreram com as personagens desse livro, né, do hashtag Parem de Nos Matar. Aí em Ribeirão mesmo eu encontrei a irmã da Luana Barbosa, né, numa atividade no SESC, num curso que estava dando no SESC, e que incluía também o lançamento do hashtag Parem de Nos Matar, né? Já encontrei um professor dos 5 meninos mortos em Costa Barros, com 111 tiros, né? Encontrei no Rio de Janeiro no ano passado, no gabinete da deputada Talíria Petroni, quando eu estava lançando o livro. Eu já encontrei a mãe de um garoto desaparecido pela polícia da Bahia em 2014, o Davi Fiuza. Encontrei a mãe dele, Ruth Fiuza, assim, a gente sentada lado a lado, numa mesa, num evento promovido pelas Mães de Maio, né? Então é um livro, ele é muito vivo, né? E é muito vivo nessa dor que permanece, não só de escrever sobre esses assuntos, de ler esses textos escritos, mas de encontrar as pessoas que sobreviveram, não é, a isso tudo. São mortes muito recentes e absolutamente violentas e evitáveis, né? O livro reúne 61 crônicas que falam sobre as diversas formas que o racismo tem de matar, desde a eliminação física à morte da nossa subjetividade, né? E ele trata muito também da discriminação racial perpetrada pelos meios de comunicação, que são agentes com potencial de destruição imenso, né? Inimaginável até. Então, esses são os temas tratados no hashtag Parem de Nos Matar, que foi um livro que eu não tive nenhuma alegria ao fazer, mas que entendia que era um trabalho necessário, né? Um trabalho que precisava ser feito. Esse é um aprendizado que eu trago do meu período intenso de ativismo político, né, que durou muitos anos, que é fazer o que precisa ser feito. Eu aprendi isso. E a gente tem que fazer o que precisa ser feito. E o Parem de Nos Matar é uma dessas coisas. Não é um livro que eu gostaria de fazer, que eu optei por fazer com alegria, não é nada disso, mas é um livro que precisava ser feito. Eu entendo que eu tenho que fazer coisas que precisam ser feitas e eu fiz. Necessário, né? Cidinha, nosso tempo está voando, voando. Já me avisaram aqui que a gente tem pouco tempo. Eu fiz tanta pergunta aqui que eu nem imaginei que fosse dar tempo. Então já deixa aí um alerta para a fundação para eles chamarem a gente de novo. Mas eu queria trazer rapidamente sobre essa questão da criança que você falou, né? Pensando nessa questão da sua luta antirracista, como levar isso para as crianças? Olha, eu produzo literatura, né? E nessa produção literária, os caminhos que eu tenho feito são os caminhos de contar histórias de famílias negras, por exemplo. A gente, porque eu acho que tem dois movimentos que são sincrônicos, né? E a gente muitas vezes é instada, ou a maior parte das vezes é instada a ficar no primeiro movimento, que é o movimento de constatação das lacunas, da inexistência das personagens negras com família, é, esse movimento primeiro da constatação e da crítica. E tem um outro movimento que deve ser concomitante a esse, que é o que você quer apresentar? Que proposta?
literária você tem para abordar esses temas, para preencher essas lacunas, para ofertar uma outra narrativa. Então, eu tenho me ocupado disso, da produção dessa narrativa que eu acho que é interessante. Então, para falar sobre a morte, porque os 9 pentes da África, o grande tema dos 9 pentes da África é a morte, né? É um livro que eu fiz para conversar sobre a morte com crianças e adolescentes. Para isso, eu criei uma história de uma família, o patriarca dessa família, que é o avô Francisco Airá. Ele tá doente, está morrendo, ele tem consciência disso, e ele resolve deixar para os 9 netos que ele tem, para cada um dos netos, um pente africano. E cada pente é um valor ou uma virtude. Tem o pente da alegria, do amor, da generosidade, da abundância, etc. Ele morre no início do livro e os netos, que têm entre 6 e 23 anos, vão recebendo os pentes. E os pentes são como o fio do tempo, costurando o entendimento sobre a morte. Então, é uma história de uma família nuclear e tal. No Kwame, já é uma outra família, que tem uma outra formação, é uma família estendida, é uma família que se cria a partir da amizade da Janaína, que é uma sereia negra, com o Kwame, que é um elefantinho. O Mar de Manu é também uma história de uma família negra que se passa em África, em algum lugar entre 3 países que não são banhados pelo mar: o Níger, o Burkina Faso e o Mali. Então, esse tem sido o caminho, né, que eu tenho adotado, que é o de criar situações narrativas que eu acho que são interessantes, criar personagens negras, protagonistas negros. Eu fiz um livro agora, mais recentemente também, de uma série que se dedica às minhas melhores crônicas, o 2º volume, se chama Para Começar, reúne textos que são narrados por crianças e adolescentes ou são protagonizados por crianças e adolescentes, né? Isso também é uma estratégia de atingir esse público, dialogar com ele. Não sei se o tempo acabou aí, Vitor. Tá no fim, tá no fim. Cidinha, olha, passou assim que a gente nem percebeu, né? Tinha muitas coisas aqui ainda para te perguntar, mas infelizmente o Instagram ele derruba a gente, né? Ele Sim, não tem prorrogação. Então, algumas questões a gente vai deixar aí para um próximo encontro, que eu espero que ele aconteça. Quero agradecer muito a sua participação, agradecer por você ter disponibilizado do seu tempo, que a gente sabe que é corrido. E em nome da Fundação, agradeço a você e a todos que acompanharam essa conversa. Né, lembrar que o projeto do Quarentena Cultural da Fundação do Livre Ribeirão Preto continua em diversas plataformas e nas redes sociais da Fundação. Amanhã, sábado, dia 11, às 10 horas, a gente tem uma contação de história, Gael, o Bom Cavaleiro, com a Carol Psitelli, e a atividade ela acontece aqui no Instagram da Fundação. Então, agradeço a presença de todos e de todas. Mais uma vez, Cidinha, muito obrigado por você ter vindo aqui, por você compartilhar com a gente o seu conteúdo, as suas obras. Aqueles que estão aqui nos acompanhando, que ainda não leram, leiam Cidinha da Silva. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no perfil da Fundação do Livre Leitura. Divulguem para os amigos. E é isso, Cidinha. Só tenho a agradecer pela sua presença e até uma próxima. Espero que, passando esse momento aí, temos só 10 segundos, que você possa estar aqui em Ribeirão Preto para a gente conversar mais. tá joia, Vitor. Obrigada, obrigada à Fundação, a todo mundo que acompanhou a gente. Boa noite, um abraço aí para todo mundo. Boa noite, até a próxima, Cidinha. Até mais. Até. Tchau, obrigada.